com morte cruel. Essas mortes que ocorrem hoje no mundo árabe, que são cruéis, a intensidade da morte que vai ocorrer com os judeus no período da grande tribulação, decretada pelo anticristo e seu exército, será muito mais intensa e muito maior. Agora temos que entender, pode passar já o próximo slide, temos que entender que a visão que Daniel tem é revelado para ele a extensão geográfica do Império Romano. E aí eu coloco um mapa para apresentar a vocês toda a extensão que o Império Romano tem, que é justamente essa parte azul e a parte marrom. A parte marrom, os países que apoiam o Império Romano, e a parte azul, os países, é a região em que o Império Romano terá o domínio. No contexto profético de Daniel e Apocalipse, o Império Romano será a Roma ressurgida. Ou seja, o que quer dizer Daniel e Apocalipse com Roma sendo ressurgida? Que este império que dominava no período de Cristo, quando Cristo esteve cumprindo o seu ministério, e a igreja primitiva também, que já era um império muito forte, mas era um império arrogante, era um império opressor, era um império corrupto moralmente e religiosamente, era um império apóstata, e era um império que tinha na sua, vamos assim, característica máter o paganismo. Esse império será ressurgido, será fortalecido e retornará com muito mais força do que teve nos dias em que governou até aproximadamente 200 a 300 depois de Cristo. Agora, vejamos aqui que a característica dada em Apocalipse capítulo 17, versículo 7, pelo anticristo, pela besta que sai do mar, e esta besta, aquela que tem a aliança em Apocalipse 17 com a Babilônia, que é uma analogia da Roma, ou do Império Romano. Vemos em Apocalipse 17, versículo 7 escrito: e o anjo me disse, por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás. Quem é a besta aqui atrás? O anticristo, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então a intensidade que João vê e que João interpreta, a visão que Daniel teve em capítulo 7 do animal terrível, João interpreta esse animal terrível e diz como é a característica desse animal terrível no Apocalipse 17, 7. João também diz, nos versículos 7 a 13 do Apocalipse capítulo 17, são ainda de difícil interpretação, e eles mostram como ocorrerá a restauração do futuro Império Romano. Vejamos aqui o que diz: a besta que viste foi e já não é. Ou seja, o Império Romano era, mas hoje não é. Na atualidade, hoje ele não é. Hoje ele faz parte de uma estrutura que, na verdade, nem é conhecida politicamente. Porque quando se fala de Roma, não se pensa em Roma, se pensa em Vaticano. E Vaticano é um país dentro de Roma. E Vaticano é um estado dentro de
Mas quando se fala de Império Romano, está absorvido pela Itália, não é? Porque Roma pertence à Itália, mas não tem a pujança, o poder que tinha essa Roma do período de Cristo. Agora vejamos aqui o que Apocalipse fala. E irá a perdição, versículo 8. Provavelmente o anjo revela o Império Romano que existiu. Hoje, porém, já não mais tem poder. Mas, no entanto, quando o anticristo estiver governando, esse império irá ressurgir de uma tal forma, de uma tal maneira, que todos os habitantes da terra admirarão-se com a sua força e com o poder político, social, econômico, cultural que vai ter o Império Romano, ao ponto de assombrar todos os habitantes da terra. Por isso, irmãos, eu vou parar aqui um pouquinho e vou combater os pós-tribulacionistas que estão por aí, e muitos, inclusive, infelizmente, por seguirem orientações errôneas, se infiltram em meio às nossas igrejas pentecostais, dizendo que a igreja passará pela tribulação, ou até que nós já estamos nesse período. Mas quer ver a prova de por que nós não estamos nesse período e a igreja não passará pela grande tribulação? Está aí a prova. Roma é conhecida hoje, irmãos? Não. Então, nós não estamos em grande tribulação, não estamos na tribulação e nem próximo de entrar, porque Roma ainda está, ó. Cadê Roma? Tem notícia? Né? Nos dias da grande tribulação, ela será potência. Itália, não vai falar assim Itália, vai falar de Roma. Não vai falar de Vaticano, vai falar de Roma. É preciso compreender o Apocalipse para não seguir a falar ou aceitar argumentos que são contrários ao que a Bíblia diz. Vamos em frente. A última expressão do Império Romano, o governo do Anticristo, Apocalipse 13, versículos 1 e 2, diz assim: pus-me sobre a areia do mar. Quem que pôs-se sobre a areia do mar? O falso profeta, o anticristo, a besta que sai do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres e 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Então, eu paro aqui e pergunto agora: você está vendo aqui agora que esse leopardo que Daniel viu como um dos animais, ele estará sendo uma das cabeças dessa besta. Apocalipse está interpretando Daniel, para nós compreendermos a dimensão da visão de Daniel. E os seus pés como os de um urso. O urso também é um dos animais que Daniel viu na visão do capítulo 7. E a sua boca como a de leão, que é a Babilônia, que Daniel viu no capítulo 7. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Para quem o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio? Para Roma. Entendeu agora? Então, Roma lidera nessa época junto com o anticristo. Sim. Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 13, e depois vamos lá chegar também na sua queda, a queda da Babilônia, Apocalipse 19. Vamos em frente. Pode passar. Vai passando, vai passando.
Não, volta lá na saída da mulher. Isso. A queda da Babilônia. O Apocalipse capítulo 17 começa a apresentar, e João apresenta, a queda como sendo a queda da Babilônia. Mas esta Babilônia, ela é um sistema religioso, um sistema político e um sistema econômico. Quem está sendo simbolizado pela Babilônia? Porque a Babilônia era a nação do poder, do glamour, do destaque da época de Daniel e João. E também João interpreta, e é interpretado escatologicamente, que esta Babilônia é Roma, porque Roma é o sistema religioso, é o sistema econômico e é o sistema político que estará por trás do Anticristo, liderando as nações, as 10 nações. Então, a característica dessa grande prostituta, e por que prostituta? Porque justamente trai a verdadeira religião, trai a Deus, é contra Deus e contra todos que usam e defendem e se intitulam cristãos. E ela está sentada sobre muitas águas, é o que João registra. As águas são símbolos de nações, de povos, de raças, de etnias. E isso significa que ela terá domínio nesse período. Com ela, os reis da terra vão se prostituir. Por que se prostituir? Porque vão se envolver no sistema que será conduzido por ela. O sistema, irmãos, é um sistema corrupto. E todo sistema corrupto, ele seduz aos bens mundiais. Porque é onde entra o dinheiro, é onde entra as posições, as facilidades, aonde entra a profanação, aonde entra a liberalidade, a libertinagem, e aonde os homens totalmente se entregam à luxúria desta grande meretriz, que vai ser uma religião, um sistema religioso, e um sistema político e um sistema econômico. Porém, o Apocalipse capítulo 17 fala, registra, que quando Cristo estiver descendo, próximo, vindo nos ares, ela cai. Aí ocorre a queda da Babilônia. Por quê? Porque as estruturas rompem com ela. Rompem com ela. E as estruturas que pode passar na próxima slide. E as estruturas que rompem com ela começam a ser vencidas, porque como eu li em Zacarias capítulo 14, o grande agir de Deus é que Ele vai causar, nesse momento próximo da batalha, uma confusão entre os exércitos que estiverem apoiando o Anticristo, aonde os homens sacarão das suas espadas e um lutará contra o outro. Os exércitos ficarão confundidos, e em vez de lutarem contra os seus inimigos, lutarão contra os seus aliados, e um matará o outro. Além disso, as pragas virão sobre os exércitos que estão apoiando o Anticristo, e eles perderão as pálpebras dos olhos. As pálpebras dos olhos secarão, como lemos em Zacarias 14.
sob os olhos e deixarão eles cegos. Além disso, a boca ficará seca e muitos morrerão naquele momento. Zacarias capítulo 13 ainda vai mais à frente, diz o seguinte, que os corpos de soldados ficarão estirados sobre a terra e se demorará 7 meses para recolher todos os corpos que ficarão sobre a terra. Agora entenda que a queda desta, que será um acontecimento cósmico e também espiritual, será cantada e exaltada pela igreja. Vamos ler Apocalipse capítulo 17, para você compreender agora por que a igreja vai exaltar. Simplesmente porque a igreja, que é perseguida, agora vê e vai perceber a justiça vinda da parte de Deus. E aí o Apocalipse 19 diz assim, ó, versículo 19, capítulo 19, versículo 1 ao 3, que é a queda da Babilônia, diz assim: e depois dessas coisas eu ouvi. Quem ouviu? João. Uma grande voz de uma numerosa multidão do céu. Quem é essa numerosa multidão do céu? Eu não vou parar enquanto você não responder. Eu acho que aqui você ainda não entendeu. Quem é essa numerosa multidão do céu? Então tem pouca gente que pertence à multidão aqui. Quem é essa numerosa multidão do céu? Mas parece que você não está com confiança que é. Quem é essa numerosa multidão do céu? Não, não é assim. Eu estou aqui para saltar e pular e sair correndo, e você está aí, não, você não está com Covid, você é pentecostal. Quem é? Quem é? É você. Já era para você estar de pé pulando, saltitando, porque é você que vai estar lá. Parou para analisar isso? Aleluia. Eu estou lendo aqui um acontecimento que a igreja vai estar presente. Porque os verdadeiros e justos, quem são os verdadeiros e justos? São os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta, corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos servos que estavam na mão dela. E novamente eles disseram: aleluia! E a sua fumaça subiu para sempre e sempre. E os 24 anciões, que representam a igreja, que simbolizam a igreja, e os 4 animais, que são quem? Os querubins, se prostrarão perante ele e adorarão aquele que está sentado no trono, dizendo: aleluia, amém, ao Deus de toda a terra. Então quer dizer que o anticristo terá poder, terá autoridade, esmagará as nações, irá esmagar as nações com o seu pé, como diz a visão de Daniel e como diz a visão de Zacarias. Porém, olha que Zacarias também diz: o Senhor virá com seu exército sobre os ares,
pisará a planta dos seus pés sobre o monte das oliveiras. Nesta hora abrirá um vale de fronte a Jerusalém. Neste vale surgirá o vale de Rimon, aonde acontecerá a batalha do Armagedon. Esta batalha, os exércitos que vêm contra Jerusalém, as nações que vêm, serão vencidas pelo poder que sai da sua boca. Da boca de quem? Do Rei dos Reis, General dos Generais, Senhor dos Senhores. Aquele que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos vermelhos como a luz e o fogo, os seus vestidos límpidos e brancos de linho fino, os cabelos brilhando brancos como a neve, o cinturão da justiça, a espada sai da sua boca, que é a palavra. E nesta hora, anticristo e falso profeta serão vencidos, derrotados. Mas interessante aqui, irmãos, não morrem, serão derrotados, consumidos, mas mantidos vivos, para serem lançados no Geema, o lago de fogo e enxofre. Eles inaugurarão o lago de fogo e enxofre. E esse é o primeiro julgamento, e essa é a primeira condenação. Após esse primeiro julgamento, essa primeira condenação, aí chega a hora do dragão, que é o próprio Satanás, que no Apocalipse capítulo 19 e no Apocalipse capítulo 20 é indicado como o dragão. Ele será sentenciado. Por que você vai julgar? Porque já está condenado. Mas será sentenciado, receberá a sentença, será lançado no lago de fogo ardente, junto com o anticristo e o falso profeta. A tríade satânica estará ali. Agora, entramos no juízo final. Esse momento que Daniel registra em Apocalipse, Daniel 7, versículos 9, 10 e 11. E Apocalipse registra no Apocalipse capítulo 20. Após ocorrer a guerra de Gog e Magog, e após a primeira ressurreição, antes que ocorra a segunda, Satanás é solto para enganar as nações, que é a guerra de Gog e Magog. Aí depois é sentenciado, e aí vem o último acontecimento, o derradeiro acontecimento, o juízo do grande trono branco. Esse juízo, todas as nações da terra estarão presentes. A Bíblia diz que o mar dará os mortos. Então, nem o morto deixará de comparecer à presença do trono. O trono, a Bíblia diz que não achou-se lugar para a presença dele. Então, ele não tem um lugar definido. Ficará entre os ares. Mas a Bíblia diz que as nações irão até a presença dele. Nessa
A igreja, conforme Daniel apresenta, estará sentada nos tronos, ao redor do trono do Cordeiro, para ser testemunha do juízo final. O trono branco será o trono em que os livros e o livro da vida, aonde tudo o que todos os pecadores e iníquos da humanidade praticaram está registrado, serão abertos. E nesta hora, todas as nações, todos os pecadores da face da terra, até os que morreram, que são aqueles que serão ressuscitados em segunda ressurreição. A primeira ressurreição para a vida eterna, a segunda ressurreição para a vergonha eterna. A primeira ressurreição para contemplar a glória, a segunda ressurreição para contemplar a condenação. A primeira ressurreição para estar com Cristo. A segunda ressurreição para ser afastada de Cristo. A primeira ressurreição para receber a coroa. A segunda ressurreição para receber o inferno. A primeira ressurreição para ser chamado pelo nome e receber um novo nome que estará gravado na coluna do templo do meu Deus. A segunda ressurreição para ser chamado o nome e ser apresentado toda a prática do mal que praticou e receber a condenação do juízo eterno, que é o lago de fogo ardente. Agora, entenda aqui. Alguém me pergunta: como julgará todas as nações? Então durará dias, horas, anos para julgar toda a terra? Não. Na mesma hora, no mesmo segundo, no mesmo momento, como se fosse aberto naquela hora a consciência de cada um e começasse a ser apresentado toda a prática, o horário, o dia e como que praticou. Mas Jesus não poderia dar a sentença de condenado sem justificar a condenação? Poderia, mas ele é justo juiz. E ele vai dizer o porquê você está indo. E ele vai apresentar